Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 77. Ingressando no livro 7º das Meditações de Marco Aurélio, é chegado o momento de comentarmos as primeiras 3 entradas ou primeiros 3 capítulos desse livro, na tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida. Como sempre, você poderá acompanhar a leitura que será feita destes 3 trechos, destes 3 capítulos, por meio da transcrição do excerto em questão que fazemos na área de descrição do vídeo. Vejamos, portanto, o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si neste ponto das suas meditações. 1. O que é o vício? Uma coisa que viste muitas vezes. A respeito de tudo o que acontece, tem esta ideia presente, que é uma coisa que viste muitas vezes. Em toda parte, de alto a baixo, encontrarás as mesmas coisas de que estão cheias as histórias dos tempos antigos, dos tempos intermediários, dos tempos atuais, de que presentemente estão cheias as cidades e as casas. Nada novo, tudo habitual e passageiro. Muito bem, mais uma daquelas meditações em que Marco Aurélio insiste no caráter repetitivo e mesmo fastidiosamente repetitivo de todas as coisas, e mesmo de algo que causa repugnância em quase todos nós, que é o vício. O termo aqui em grego é kakia. Kakia está ligado a kakos, que é tanto feio quanto ruim, mal. Kakia pode ser traduzido como vício ou como maldade, malignidade, mesmo desonra, covardia, coisas que vão por esse caminho, algo que é soez, baixo. Mesmo o vício, mesmo a maldade, são coisas que se repetem, são coisas que estão por aí desde sempre, que estão, por assim dizer, entremeadas às paixões humanas, que estão inscritas na vida como ela é. Este é um tipo de meditação que nos lembra aquilo que nós lemos em um dos livros da Bíblia, aliás, fortemente influenciado tanto pelo estoicismo quanto pelo epicurismo, que é o Eclesiastes, um livro tardio, um livro da tradição hebraica em que já se vêem influxos do pensamento grego, da sabedoria de certas escolas filosóficas helênicas. E o que me parece diferente, se a memória não me prega peças, entre o Eclesiastes, entre a atitude espiritual, existencial do Eclesiastes e a atitude espiritual, existencial de um estoico como Marco Aurélio, é que se lá no Eclesiastes há algo de lamurioso, há algo de lamento em tudo o que se diz, aqui um estoico faz essa descrição da vida como ela é, vê que mesmo o vício e a maldade são coisas que se repetem desde o início dos tempos, e diante disso pergunta-se a si mesmo, e daí? As coisas são assim desde sempre, entenda o mundo em que você vive e haja em conformidade com esse entendimento. Então, se lá no Eclesiastes, pelo fato de estarmos numa tradição hebraica, há a ideia de que um Messias, que é um chefe militar, um chefe político-militar, vai colocar fim a tudo isso, sendo ungido por Deus, aqui a ideia é a de que o ser humano deve notar essas coisas e aprender a viver nesse mundo. Vamos ver aqui o que diz Marco Aurélio, que é o vício, kakia, uma coisa que viste muitas vezes. Mesmo algo que nos causa repugnância, como as más ações, são coisas que se repetem, são coisas que qualquer pessoa que não seja uma criança já viu muitas vezes acontecer. Os crimes, as crueldades, as coisas soezes se repetem, infelizmente. A respeito de tudo o que acontece, pelo fato de que mesmo essas coisas muito ruins acontecem, podemos ver a repetição de todo o resto.
tem esta ideia presente, que é uma coisa que viste muitas vezes. Mesmo a morte de pessoas próximas. Morreu alguém que me era próximo. É algo que já sucedeu a muitas outras pessoas muitas vezes. Não é uma injustiça, não é um escândalo. É como as coisas são, diriam os estoicos. Em toda parte, em todos os lugares, de alto a baixo, sem exceção, permeando tudo quanto existe, encontrarás as mesmas coisas de que estão cheias as histórias dos tempos antigos, dos tempos intermediários, dos tempos atuais. Uma utilidade possível para que leiamos essas histórias, para a leitura dessas histórias, é justamente entender como certos caracteres humanos são sempre vistos, como as coisas se repetem, ou como as coisas se assemelham desde o início dos tempos, desde o início dos registros humanos até agora. Tudo se repete. As mesmas coisas que vimos no passado, vemos até o momento. E coisas de que presentemente estão cheias as cidades e as casas. Mesmo hoje, há crueldades, há assassinatos, há estupros, há coisas horríveis que acontecem entre quatro paredes, atrás de certas intimidades. E às vezes mesmo em plena luz do dia. Né? Nada novo, portanto, tudo habitual e passageiro. O termo para habitual é sunefes, que no seu primeiro significado, na sua acepção original, quer dizer que vive junto com alguém, que divide a casa com alguém, e por extensão, familiar, habitual, costumeiro, corriqueiro. E o termo para passageiro é oligochronios, aquele que tem o chronos, oligos, pouco tempo, portanto de curta duração, passageiro, fugaz. É claro que este tipo de trecho pode dar a impressão de um caráter empedernido, de que o estoico, na verdade, é alguém que tem calos, né? Em inglês se diria callous, uma pessoa calosa, uma pessoa que, portanto, não se deixa mover pela realidade. Quando, na verdade, esta passagem não pode ser tirada de contexto. Nós temos de vê-la à luz de outras passagens em que Marco Aurélio diz de si para si que é necessário que ele busque o bem comum, que é necessário que ele haja no sentido da arete, que é necessário que ele busque a justiça, que é necessário que ele ouça o que os outros têm a dizer, que é necessário que ele suporte os outros que talvez tenham um comportamento que não seja o melhor. Então, tomar apenas esta meditação, pinçá-la para provar o caráter empedernido dos estoicos é fazer um desserviço interpretativo. Os estoicos sabem que a malignidade existe, que ela está em todos os lugares. O único ser desprovido de vício, desprovido de caquia, é o sábio, que praticamente não existe, que é tão raro quanto a fênix egípcia, que nasce a cada 5 ou 6 séculos, de modo que essa malignidade e esse vício estão presentes em cada um de nós, mesmo naqueles que parecem os melhores ou que se esforçam por ser o melhor que podem ser, de modo que notar as regras do jogo é, na verdade, a condição sine qua non para que justamente as ações sejam as mais eficientes possíveis. Não saber disso é uma ingenuidade que roça pela temeridade, se não por uma receita para a catástrofe. Então, saber em que mundo você se move, saber que no mundo há injustiça, que no mundo há intemperança, que no mundo há covardia, que no mundo há imprudência, é algo essencial para que você exerça ou procure exercer as virtudes contrárias, por exemplo. Não é possível pensar esta afirmação que está aqui, esta declaração da meditação número 1, como algo que mostre o caráter empedernido dos estoicos. Não é assim que a coisa funciona, é tudo muito mais complexo, é necessário se debruçar sobre a obra inteira para ter uma ideia de que há mesmo uma afetividade pelo semelhante em diversas partes
das meditações de Marco Aurélio. Porque se não houvesse, bastaria notar isso e isolar-se do resto. E não é isso que os estoicos julgavam ser o melhor. 2. Como podem os princípios morrer, senão quando as representações correspondentes se extinguem? Ora, depende de ti reanimá-las constantemente. Posso, sobre qualquer coisa, formar a minha opinião como deve ser. Se posso, para que hei de inquietar-me? Os objetos que estão fora do meu pensamento não têm importância alguma para o meu pensamento. Compreende isto? Estás no bom caminho. Podes reviver. Encara as coisas como as encaravas, porque isso é reviver. Muito bem. Aqui o termo para princípios é dogmata, que é o plural de dogma, palavra importantíssima na história do pensamento ocidental. Dogma é princípio, pode ser noção, pode ser mesmo algo muito semelhante à opinião. Aqui a ideia, dos dogmatas são os dogmata do estoicismo. São aquelas opiniões e princípios aceitos e que se supõe que, se aplicados, tornam a vida melhor. Esses dogmata, esses princípios, são materiais, como tudo é material para os estoicos. Existe uma carta de Sêneca, infelizmente não sei o número, em que ele responde a Lucílio, argumentando estoicamente, segundo a lógica que aprendera com Crisipo, sobretudo, que as virtudes eram corpóreas, que eram materiais. Bom, não é algo em que nós vamos insistir muito. Mas esses princípios não podem morrer se o indivíduo aplicá-los, se o indivíduo procurar ir no sentido deles. Como podem os princípios morrer, se não quando as representações correspondentes se extinguem? As fantasias, que são as representações ou impressões, são tanto estímulos que vêm pelas sensações, pelos sentidos, quanto pensamentos que se apresentam à mente. Os princípios só morrem, para o indivíduo pelo menos, se não há mais representações, não há mais pensamentos inspirados por esses princípios. Se ele esquece a doutrina estoica, digamos assim, se ele esquece a filosofia, aí esses princípios morrem pelo menos para ele. Mas é possível reavivá-los, é possível reencontrá-los, é possível trazê-los à luz novamente, a cada momento. Você falha em um determinado momento, estoicamente falando, mas você pode voltar e tentar de novo, tentar retomar a sua prática. Ora, depende de ti, Marco Aurélio, reanimá-las constantemente, reanimar esses pensamentos que estão de acordo com os princípios. Esses pensamentos que estão de acordo com os princípios são, por exemplo, as meditações de Marco Aurélio. Esse tipo de exercício que ele faz aqui. Posso, sobre qualquer coisa, formar a minha opinião como deve ser. Aqui novamente aquele belo verbo importantíssimo, que é hypolambanen, que está ligado a hypolepsis. Então nós não podemos, por exemplo, traduzir dogma como opinião e hypolepsis também como opinião, porque de um ponto de vista rigoroso da tradução, as duas coisas são diferentes. Então formar a minha opinião como aquilo que é próprio do ser humano diante de uma representação, como um daqueles campos de atuação interior do indivíduo lá postulados por Epicteto no seu manual, capítulo 1. Eu posso formar a opinião correta a respeito das coisas, atribuir valor bom, valor ruim ou valor indiferente a respeito delas e garantir para mim a tranquilidade decorrente do bom uso das representações, como dizia Epicteto. Se posso fazer isso, por que hei de inquietar-me? Quer dizer, se eu tenho a possibilidade, o poder de formar corretamente os meus juízos acerca de qualquer coisa que se me apresente, por que é que eu vou me inquietar? Por que é que eu vou me perturbar? Por que é que eu perderei a minha tranquilidade? Se isto está à minha disposição, é algo que deveria me tranquilizar, na verdade. Os objetos que estão fora do meu pensamento, aí de fato é dianoia, não têm importância para o meu pensamento. Aqui é aquela ideia da cidadela interior. O indivíduo se resguarda,
cria o amparo, cria a muralha e deixa do lado de fora aquilo que não lhe diz respeito. Que não lhe diz respeito segundo a dicotomia do controle de Epicteto. Se são coisas exteriores, elas não devem entrar na cidadela interior, elas devem ficar do lado de fora. É possível entender a realidade da maneira como a vontade da natureza universal deseja que nós a compreendamos. Esta é a ideia. É possível isso a qualquer momento. É possível voltar aos princípios a qualquer momento. É o que Marco Aurélio coloca de si para si aqui. Compreende isto. Estás no bom caminho. Se está pensando assim, você está no bom caminho. Podes reviver. Podes reviver tanto a si próprio quanto os princípios. Encara as coisas como as encaravas. Então reate com aquela disciplina anterior. Volte para trás. Volte aos bons princípios. Volte aos pensamentos que estão em conformidade com a natureza. Porque isso é reviver. Seabra coloca da seguinte maneira esta entrada número 2. Certamente os dogmas vivem. Como, aliás, poderiam morrer se não se extinguissem as imagens que a ele correspondem? Imagens aqui como fantasia. Reavivá-las incessantemente está em ti. Sobre o que é necessário, posso supor. E, pois, se posso, por que me perturbar? As coisas que estão fora da minha inteligência, nenhuma relação absolutamente tem com a minha inteligência. Aprendi isso e estás correto. Para ti é possível reviver. Vê de novo as coisas como as tem visto, pois nisso está o reviver. É quase voltar à vida, o ato de reatar com os princípios, de voltar a viver segundo eles. E aqui, mais uma meditação, em que Marco Aurélio fala das coisas exteriores e do modo como devemos compreender a realidade. 3. Procura vã do luxo, dramas no teatro, rebanhos de carneiros e bois, combates de gladiadores, ossos atirados aos cães, migalhas de pão lançadas a viveiros de peixes, agitação de formigas arrastando seus fardos, pânico de ratos fugindo, títeres movidos por cordéis. É preciso, pois, assistir a tais coisas com benevolência e sem desprezo insolente, mas compreender que cada um tem merecimento igual ao do objeto do seu zelo. Muito bem. Então aqui nós temos uma série de cenas enumeradas e que tem algo de repugnante para alguém que esteja imbuído, né, da filosofia estoica. Esta procura vã do luxo é um termo kenospodia. Eu acho que já apareceu esse termo ou algum termo correlato lá para trás. Faz muito tempo que eu li e expliquei, então eu não me lembro. Essa kenospodia, né, está ligado a spudaios, que é o ser humano diligente, o ser humano atencioso, spodia aqui como uma atenção, uma diligência, uma deferência, uma estima ligada ao kenos, isto é, ligado ao vazio. Então uma estima vazia, uma busca zelosa, atenciosa de frivolidades, de trivialidades, de coisas chãs. Procura vã do luxo, dramas no teatro, rebanhos de carneiros e bois, coisas mesquinhas, pequenas ou demasiado prosaicas, triviais. Combates de gladiadores, são coisas em que as pessoas acabam se ocupando. São os temas de conversas de muitas pessoas. Ossos atirados aos cães, migalhas de pão lançadas a viveiros de peixes, agitação de formigas arrastando seus fardos, pânico de ratos fugindo, títeres movidos por cordéis. Nós temos tantos cenas humanas quanto cenas animais. Em que você coloca a sua atenção? Em que você coloca a sua prosorré? É isso que Marco Aurélio vai indagar-se. É preciso, pois, assistir a tais coisas, prestar atenção a elas, ver que elas existem, e ver que elas existem e que ocupam muitas pessoas. Com benevolência e sem desprezo insolente, sem a altaneria, sem a altivez, entendendo que elas fazem parte da atenção das pessoas, que elas fazem parte da ocupação mental das pessoas, que elas ocupam um lugar no campeonato da atenção das pessoas, mas não se misturar a isso. Entender que isso faz parte da vida
mas não se misturar a isso. Mas compreender que cada um tem merecimento igual ao do objeto do seu zelo. Aqui nós temos algo semelhante ao que vemos, por exemplo, em Epicteto, quando ele diz que cada um se vende pelo preço que tem, pelo preço que vale. Cada um vende a sua atenção pelo preço que ela tem. Então, se você emprega a sua atenção em memes, ela vale memes, e você vale um conjunto de memes, pelo menos nos 20 minutos em que prestou atenção a isso. Se você ocupa a sua atenção com, enfim, pessoas fazendo experiências com Nutella, a sua atenção vale aquilo e você passa a merecer aquilo, passa a valer aquilo, passa a igualar-se aquilo. E por aí vai. Todos nós estamos numa realidade em que a futilidade e a besteira são rainhas, de modo que é impossível ocupar-se apenas de coisas muito elevadas, muito profundas, porque vivendo na realidade em que estamos imersos, nossa atenção vai ser sempre despertada por coisas vazias, tolas, chãs. No entanto, trazendo um gancho da meditação anterior, é sempre possível voltar aos princípios, é sempre possível voltar a uma diligência, é sempre possível voltar a uma atitude espiritual e existencial de zelo, de atenção. Tudo isso é necessário observar com benevolência, mas não se misturar com essas coisas. E se nós nos misturarmos com essas coisas, é possível voltar a um estágio anterior mais interessante. Compreender que cada um tem merecimento igual ao do objeto do seu zelo é importante. Então, quando você está prestando atenção a coisas tolas, triviais, você vale aquelas coisas e você julga que a sua atenção vale coisas semelhantes. Este é um pensamento poderoso para você voltar a si e prestar atenção a coisas mais importantes. Estou vendendo minha atenção por quanto? Quanto vale minha atenção? Quanto vale meu tempo? E quanto vale o eu mesmo que estou prestando atenção a coisas que talvez não valessem a pena? Muito bem. Eis o que eu tinha a lhes dizer a respeito destas 3 entradas iniciais do livro 7º. Continuamos nos próximos vídeos, o PL MMA. Um abraço, até a próxima. Tchau!